qual de vocês que possuem 100 ovelhas se perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. A questão da ovelha perdida é que essa palavra ela é considerada um pouco polêmica, porque Deus ele não está extremamente preocupado com aqueles que estão debaixo da presença dele. Já estão debaixo da presença dele. Mas ele está preocupado com aquela que em algum momento da sua vida se perdeu pelo caminho. Ele está preocupado com aquela que está realmente machucada. Ele está preocupado com aquela que está confusa, com aquela que se sente perdida, que perdeu o rumo em algum momento. Então ele larga todas as outras ovelhas dele, sabendo que estão seguras, e vai atrás daquela que precisa do seu conforto, dos seus braços, do seu abraço. E ele vai atrás dela justamente para recuperá-la. Então, quando eu falo do coração, da chave do nosso coração, é para a gente entregar a chave do nosso coração sabendo que Deus, ele vai cuidar do nosso coração. Ele vai cuidar dos nossos sentimentos, das nossas dores, ele vai nos cuidar. E quando eu falo isso, eu falo sustentada em um testemunho próprio que eu tive na minha vida, né? Eu vivenciei que o nome dessa pregaçãozinha que eu quero falar para vocês é o melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida foi quando ele me encontrou. Não é necessariamente quando eu encontrei ele, porque ele me encontrou primeiro. Mas foi o dia que ele me encontrou. E eu acredito que poucos sabem disso, dessa história. Então eu coloquei essa palavra de Colossenses 2, que diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Como muitos me conhecem ou não, eu sempre fui uma adolescente, né, porque eu já sou adulta, mas eu sempre fui uma adolescente focada em causas sociais. Eu sempre fui focada em movimentos sociais que a gente vê hoje em dia, né? Como movimentos LGBTQI+, ou enfim, o próprio feminismo. Então eu era muito voltada para essas coisas. E por esses motivos de estar tão pautada nas filosofias desse mundo, que eu nunca acabei me perdendo. Eu realmente me perdi. Não entendia quais são os princípios de Deus para as nossas vidas. Então eu dizia muitas vezes: eu acredito em Deus, mas eu não tenho nenhuma religião. E eu não tô falando para você firmar uma religião, nada disso. Eu só tô falando, e eu quero deixar isso pro final porque eu acho isso muito importante, senão vai ficar um mal entendido. Mas quando a gente se torna verdadeiros cristãos, né? Então eu não tinha conhecimento disso, eu só sabia falar que eu odiava a igreja. Eu era literalmente essas pessoas que odiavam a igreja, que falavam mal e falavam muito mal de crente, realmente. Olha como eu, né? Totalmente diferente daquilo que eu pregava anteriormente. Mas a questão é, o que Deus está falando aqui, que muitas vezes nós nos focamos nessas filosofias do mundo, que tudo isso acaba se tornando normal pra gente. O que é de Deus tão anormal, tão esquisito, tão fora da caixinha, tão crente, né? Tão chato. Fica essa coisa, porque eu também pensava isso.
era chata, que era horrível. Enfim. Mas, com o passar da minha vida, eu passei por momentos difíceis que eu creio que Deus permitiu que eu passasse por esses momentos. Então, no auge da pandemia, eu tive depressão, tive ansiedade. Eu não sabia conviver com pessoas mais. Eu preferia ficar no escuro do meu quarto do que falar com uma outra pessoa. E eu fiquei tão presa na minha depressão. Ai, gente, que turposa. Eu fiquei tão presa nessa depressão que eu comecei a descontar em bebida, mas a questão é, antes de eu começar a descontar em bebida, eu estava focada em fazer com que as pessoas gostassem de mim. Eu estava focada em fazer com que as pessoas se agradassem de mim. Mas eu era a única das pessoas que me conheciam que eu não bebia, Todo mundo que me conhece sabe que não bebia. Isso não era eu. Eu não bebia, eu não gostava. Então, um exemplo do que aconteceu na minha vida foi: eu preciso beber para agradar as outras pessoas. E aqui fica um questionamento: o que você se tornou para agradar as outras pessoas? A gente tenta buscar sempre agradar as outras pessoas. Nesse pensamento, a gente vai se tornando algo que a gente nem mesmo conhece mais. A gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente nem sabe mais quem nós somos, qual é o sentido da vida, qual é o nosso propósito. Então eu comecei a descontar na bebida alcoólica. Eu bebia todo dia da semana. Eu bebia sozinha para afogar as mágoas. Eu comprava um fardo de cerveja e tomava sozinha. Tudo bem para mim, porque ali, para mim, na minha opinião, estava certo eu descontar na bebida. Ali era uma forma de eu afogar as minhas mágoas, né? Como dizem hoje em dia. Descontar as minhas frustrações na bebida alcoólica. Isso se tornou um vício tão grande que juntou com a minha depressão, com a minha dependência emocional, com a minha ansiedade que já estava fora de controle, a ponto de se tornar um pânico. Eu vi a minha vida e a minha sanidade passar diante dos meus olhos. Então, literalmente, no auge da minha oscilação emocional, eu fui parar em hospitais psiquiátricos de emergência. Muita gente não sabe, mas falando a grosso modo, tu diz assim, hospício. Então, literalmente, eu fui parar nesses ambientes em que eu vi pessoas com suas sanidades roubadas, pessoas sendo internadas, pessoas gritando, pessoas tentando fugir daqui. E eu tava me colocando ali dentro, porque eu tava normalizando me tornar o que eu tava me tornando. Eu passei a depender de remédios e eu ficava muito dopada, que eu mal conseguia viver no dia seguinte. Então, assim, eu não conseguia enxergar nada durante o dia, então eu não vivia durante o dia. E essa foi a minha vida, foi assim que eu vivi. Eu vivi completamente dependente de remédios, eu vivi sem rumo, eu vivi sem vontade de viver, muitas vezes pensando em tirar a minha própria vida. Eu sempre pensava nas minhas caixas de remédios e eu sempre, quando isso assustava minha mãe, ela tinha que retirar todos os remédios de perto de mim, e o quanto isso foi difícil, né? Chegou um ponto que eu comecei a falar sozinha e eu percebi que tudo que em torno de mim, tudo estava escuro. Tudo estava escuro. E eu falo sobre, realmente, falando a grosso modo aqui para todo mundo saber, eu tive muitas manifestações. Aí elas entravam através da minha frustração e da bebida alcoólica. Então muitas vezes eu ia parar no chão e eu tremia no chão, eu esperneava e gritava que eu queria morrer, porque eu não queria estar passando por aquilo. Então, muitas vezes eu vi minha mãe orar por mim, desesperada.
Minha mãe, ela passou por muita coisa. E um dia, a manifestação, ela veio uma bebida alcoólica. Simplesmente veio por conta da minha frustração, da minha tristeza, em que eu estava falando com nada. E eu lembro de desafiar esse nada falando assim, não é um nada, gente, a gente sabe muito bem o que é. Mas eu lembro de virar para esse nada, para ela e dizer, e desafiá-la. Falei, então venha. E literalmente veio, porque eu me abri completamente, porque eu não via mais sentido na minha vida. Então, por que eu ia lutar contra aquilo? Foi nesse dia que minha mãe orou por mim, minha avó estava lá também. E eu vi tudo escuro em torno de mim, minha mãe só orava. Eu via só escuridão, porque eu não tinha mais controle sobre mim, eu não via mais nada. Mas eu só vi uma única coisa. Eu vi uma luz se aproximando. De verdade, eu vi uma luz se aproximando. E eu senti tanto medo daquela luz, eu senti medo de que ela me alcançasse, que eu tentei fugir. Mas ela me alcançou. Nesse dia, minha mãe me levou na igreja. E aí eu decidi, eu vou entregar minha vida pro Senhor, porque eu vi hoje o que Ele fez. Porque quando a luz dele me alcançou, todas as trevas foram embora. Elas se dissiparam. Então eu aceitei Jesus naquele dia. E quando eu aceitei Jesus, nunca mais nenhuma crise voltou. Eu não tive mais crise de ansiedade. Eu não tive mais depressão. Realmente, gente, eu não tive. E eu sei que muitas vezes a depressão, ela é um quadro da mente mesmo, mas o que eu tinha ia muito além disso. Então Deus, Ele me livrou de tudo isso. Eu nunca dei nada para Jesus, eu nunca dei nada para Deus. E mesmo assim, eu não dando nada, Ele veio e estendeu a mão. Eu fui a ovelha perdida dele. Ele veio até mim quando eu não dava nada por Ele. Quando eu falava que eu detestava a igreja. Quando eu blasfemava contra Deus e Ele ainda assim veio até mim. E é muita misericórdia. Eu, na verdade, eu gostava mais dessas coisas escritas, sabe? Eu gostava de cartas de tarô, e eu amava essas coisas. Era um vício que tinha se tornado na minha vida, né? Eu tomei isso como um vício. Então, a minha vida mudou de um dia para o outro, literalmente. Então, assim, inclusive eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu decidi melhorar e buscar mais Ele. Então eu comecei a tentar fazer orações. Não sabia, né? Nunca soube, mas tudo que me levou para próximo dele, para perto dele, para aceitar Ele, foi o amor dele. E aí, como eu gostava muito de tarô, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei assim, eu não vou mais abrir isso, não vou mais fazer isso. Porque o quanto aquilo não me fazia bem. E aí eu disse pra Deus que eu ia fazer isso. E eu tinha pagado uma mulher profissional de tarô, e eu tinha pagado mais de quase R$300 pra ela abrir a carta de tarô pra mim. E ela me chamou e eu falei, eu não quero que você abra pra mim. Ela perguntou por quê? Eu falei, porque é uma decisão na minha vida. Só que ela ficou insistindo e ela disse que os guias dela, enfim, a guia dela, no caso, a guia, na época, falou pra ela que tinha que abrir pra mim. De qualquer jeito, tinha que abrir pra mim. Eu não entendi essas coisas. E eu falei que não, você não vai abrir pra mim, você pode ficar com o dinheiro. Mas você não vai abrir pra mim. E eu tava na luta pra me aproximar, né? Porque a gente sabe que quando a gente entrega a vida pra Jesus, faz tudo bem pra tentar derrubar a gente, tudo bem pra tentar a gente. E eu lembro de ter muitos sonhos com uma mulher que tentava abrir pra mim, que estava sentada pra mim.
Eu estava sentada numa mesa com ela de frente para mim e essa mulher insistia em abrir para mim. Ela falou, não, eu vou abrir para você. E aí eu, não, você não vai. Não, eu vou abrir para você. E a minha paciência foi no limite durante o meu sonho e eu só falei, você está repreendido em nome de Jesus. Você não vai abrir. E nesse momento, no meu sonho, eu vi o rosto dela se derreter. Eu literalmente vi ela se desfazer na minha frente. Eu nunca mais tive sonhos assim. Eu nunca mais fui tentada com isso. E até 2 anos atrás, Deus me passou uma palavra. PJ 33. E ela ficou muito marcada em mim. Ele falou assim. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova e viverei para desfrutar a luz. O que significa? Significa que apesar de tudo, das minhas blasfêmias, do fato de sempre duvidar de Deus, de sempre me afastar de Deus, de ter pecado na minha vida, todo o meu passado, tudo aquilo que eu descontava na bebida, ou muitas vezes eu saía para ver se melhorava alguma coisa dentro de mim, muitas vezes eu voltava me sentindo passada, nunca melhorava, eu me sentia usada, eu me sentia menosprezada, eu me sentia pequena, aquilo nunca melhorava, mas parecia que só piorava, só me diminuía. E Deus deixou claro que Ele resgatou a minha alma e a impediu de descer a cova. Porque, literalmente, do jeito que eu tava, não era nem pra estar viva hoje. Isso é a mais pura. E aqui a gente vê o Salmo 65, que é quando os nossos pecados pesavam sobre nós, Tu mesmo fizeste expiação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a Ti para viverem os Teus atos, transbordando de bênçãos da Tua casa, do Teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Então, quando eu o conheci, eu pude sentir o que é amor de verdade. E com ele eu fiz um propósito. Eu fiz uma chave que representa a chave do meu coração. Ninguém mais ia me magoar. Eu não me deixaria ser magoada. Porque eu estava entregando a chave do meu coração para Deus. Meu coração não seria mais do homem ou das coisas fúteis, mas seria dele. E eu sei que eu senti um amor tão puro. É indescritível. E eu gostaria que cada uma de vocês sentisse o amor dele. É um amor puro, é o amor da minha vida. E aqui, inclusive, eu puxei cânticos para vocês verem, que me inspiram. Tem cânticos. Então, tá aqui. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os livros. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras, e seja como a gazela ou como o corvo novo nas colinas escarpadas. Isso aqui, na verdade, representa a luz de Deus, o amor de Deus. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem, espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. É isso que Ele sente por nós. Muitas vezes nós nos perdemos buscando o amor no próximo, querendo ser amadas, muitas vezes decepcionadas por ver que não somos retribuídas. Mas Deus, Ele supre isso. Ele nos preenche, Ele cura as feridas dos nossos corações, Ele curou as minhas. Ele curou todo o meu passado, todas as minhas dores, os meus traumas. Ele rompeu. E
isso mostra o amor de Deus, o quanto ele é puro. Quando a gente não dá nada para ele nos dá tudo. E o que eu quero dizer é que hoje eu obedeço ele justamente não porque eu sinto medo dele, mas é porque eu sou grata. E porque eu o amo. Então, basicamente é isso, gente. Que eu tenho para falar hoje. É um pouco do meu testemunho. Para que vocês sintam o amor de Deus. Para que vocês vejam que nada é impossível para Deus. Não se trata de ser evangélico, nada disso. Porque eu sou a última pessoa que vai gostar de religiosidade. Eu sempre detestei religiosidade. Inclusive, Deus também não gosta disso. Mas é só pra gente ser cristão. Sermos completamente loucas por Jesus. Amarmos Jesus, porque ele é lindo.